Doutor Rômulo, seja bem-vindo, muito obrigado, né, por ter aceito o convite para estar nessa segunda-feira, para a gente abrir a semana falando de saúde e falando, né, justamente dessa doença que tá bem presente, né, no nosso país. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, boa tarde. Muito boa tarde, Tony. Espero tirar algumas dúvidas aqui, esclarecer melhor a população dessa doença que é tão prevalente, tão frequente no cotidiano do brasileiro. Para a gente iniciar então, como é que andam os dados do país, né, do nosso Brasil em relação ao diabetes? A gente sempre fala, são duas doenças que estão bem presentes na população hoje, que além do diabetes tem a pressão alta, né, a hipertensão. Então o diabetes ainda está nesses níveis assim tão altos de pessoas sendo acometidas, doutor? No Brasil o diabetes está em segundo lugar, mais prevalente é a pressão alta e quase sempre vem acompanhado do diabetes. Aqui os dados mais recentes são do ano passado, são 17 milhões de brasileiros convivendo. No mundo a gente é o quinto país que mais tem diabético. Meu Deus só do céu. perto para a China, para os Estados Unidos, para o Paquistão e para a Índia. E o Brasil está em quinto lugar nesse ranking. Atualmente é a doença que mais causa assim comorbidades crônicas relacionadas a, por exemplo, doença renal crônica, que vai causar hemodiálise, amputações, a própria doença cardiovascular, o diabetes aumenta muito a chance de infarto. Então é uma doença que causa várias outras, ou que piora várias outras. E assim, ao longo do tempo, os números vêm, o consumo de açúcar refinado e associado à obesidade é uma crescente na população brasileira. Então, esses são então os principais fatores hoje que estão levando as pessoas a desenvolverem o diabetes. Isso. No Brasil, a principal causa é associada à obesidade, né? A gente sabe que você, acho que vai perguntar depois relacionado aos tipos, mas assim, no Brasil é mais associada à obesidade e ao estilo de vida, né? A gente vive hoje numa sociedade onde a tecnologia ela facilita para o sedentarismo, né? Eu sempre gosto de citar um exemplo. Antigamente você tinha lá em 1900 e cocadinha, a televisão você tinha que se levantar e ir lá na catraca, né? Para poder trocar os canais. Aí depois veio a facilidade de você deitado no sofá e só trocando lá de canais pelo controle. Então ali já faz com que você fique mais, vamos dizer assim, sedentário. Isso, mais sedentário. E a tecnologia ela vem facilitando mais isso ainda, né? O sedentarismo, as pessoas ficam com menos tempo para fazer atividade física e comendo, né, mais do que o necessário, porque o acúmulo de gordura é justamente isso, né, doutor? Exatamente. O camarada comer mais do que era para comer, né? Mais do que você deveria. A conta é simples, comeu mais e gastou menos, vai engordar, né? Vai ter um acúmulo justamente calórico e que prejudica bastante. O grande fator é a alimentação mesmo, o sedentarismo e a alimentação. Isso, como você bem falou, tradicionalmente a nossa dieta, a dieta do brasileiro é muito rica em carboidratos, né? Você vê, tradicionalmente no nosso almoço é feijão, arroz, cuscuz, aí já são 3 tipos de carboidratos. E ainda o macarrão tem hora. E ainda o macarrão, aí às vezes bota macaxeira, tem 5, 6 tipos. E importante, você falou, tradicionalmente o brasileiro antes trabalhava mais, ainda mais aqui na nossa região. Uma grande parcela da população trabalhava com agricultura e tradicionalmente você tinha que ingerir muita caloria. E nossa alimentação é moldada nisso, né? Nesse passado. O almoço de 50, de 70 anos atrás é o mesmo de hoje. O que é que acontece? As pessoas consomem mais ou menos o mesmo tanto de calorias, mas elas não gastam mais. Como você falou, você fica sentado, mexe muito no celular. Atividade física é uma coisa que, graças a Deus, vem ganhando, vem sendo mais visada pela população. Você vê que aumenta o número de academias. Isso, exatamente. Você vê que essas pracinhas que o pessoal faz caminhada. Também existe até uma política pública de saúde que visa combater a obesidade e o sedentarismo. Mas isso só, assim, atualmente não está fazendo a população regredir. O caminho que o brasileiro está trilhando é de aumento de peso.
os dados que a gente tinha anterior eram piores, vem diminuindo. A população brasileira já teve em torno de 20% diabética, hoje é um pouco menos que isso. Meu Deus do céu, é muita coisa, viu? As principais complicações, né? Por exemplo, muita gente já me questionou em algumas entrevistas e tal, que descobre o diabetes quando o bicho já tá lá estourado, como diz o outro. Eu tava até comentando sobre um amigo que é diabético hoje aqui com outro profissional aqui na emissora, dizendo que a pessoa, o camarada tá com a glicose lá em cima e não sente nada. Vai variando isso, doutor Rômulo? Tem gente que tem sintomas, o que é que apresenta, pode apresentar, e tem outras pessoas que não sentem nada. E daqui a pouco, quando faz um check-up, é que descobre que tá lá com a glicose beirando 300, 400, né? Realmente, Tony. O diagnóstico assintomático, ele é menos frequente. Se você fizer a glicose de jejum, é um exame simples, amplamente disponível, e que se a pessoa fizer periodicamente, no começo do diabetes ele vai ser flagrado. Só que em pessoas que não fazem exame ou não fazem check-up, geralmente quando aparece o diagnóstico já é com sintoma que a gente fala das polis, que é poliúria, polidipsia, polifagia, que estão associados à insuficiência de insulina no corpo. É no estágio que já causou emagrecimento, que o paciente já está às vezes com hálito cetônico, com alteração visual. Então, quando a doença já teve uma progressão, porque se você aqui, você tá aí com a diabetes, almoçou agora, a diabetes deu 200 e pouco, 220, você não vai sentir muito sintoma não, você não começa, quase não dá sintomas. Aí quando começa a doença a progredir, uma glicose acima de 300, 400, que causa cetogênese, que é a produção de corpos cetônicos, quando seu corpo não tá conseguindo produzir energia de uma forma adequada, aí você vai ter sintoma dela. Ou então, muitas vezes, que é comum, pessoas que não se cuidam e que já vai depois que perde 10 quilos, por exemplo, ou que algum familiar... O camarada não tá fazendo regime nenhum, tá fazendo nada, tá comendo do mesmo jeito e tá só perdendo peso. A esposa olhou e disse: rapaz, tuas calças estão caindo, tu não tá bem não, procura um médico. Isso aí realmente, uma boa parcela da população, quando chega no consultório já é assim. Vamos dizer assim, vamos dizer, é o sintoma clássico de que alguma coisa está errada e que tem a ver com a glicose, é um emagrecimento repentino. Um emagrecimento que não se explica, né? O paciente, aliás, ele está comendo mais. Isso dá mais fome. A polifagia, Eu queria que o doutor pudesse explicar esses polis aí. Polifagia é comer muito, a poliúria é urinar muito e a polidipsia é beber muita água. Então são esses três. Se a pessoa estiver bebendo água demais, eu tô bebendo 4 litros de água por dia, eu tô urinando demais, levantando para urinar 3, 4 vezes à noite, que não era de costume, e comendo demais, então pode ter certeza que tem alguma coisa errada com a glicose. Então tem que buscar ajuda. Eu tenho algumas complicações, né, do diabetes que eu já percebi apresentando o programa de saúde. A gente acaba ouvindo muitos relatos, e eu vejo que muita gente fala sobre uma neuropatia que é ocasionada pelo diabetes. E eu ia aproveitando, eu queria que o doutor pudesse falar as consequências, né? Um diabetes, por exemplo, descompensado. Isso. É aquela pessoa que não liga para nada, sabe que tem diabetes, mas come cocada, ingere refrigerante, come comida, a refeição é a base toda de carboidrato. Quais são as complicações que essa pessoa pode ter mais na frente? Isso. Esse açúcar, esse excesso de açúcar, ele é tóxico, né? Quando você fala neuropatia, você está falando da toxicidade relacionada aos nervos. Então, aí a pessoa começa a sentir sensação de queimação ou formigamento nas pernas, até quando bate vento ou quando o lençol cai em cima, isso que chama a neuropatia diabética, o paciente vai ter algumas sensações diferentes, que são chamadas de desestesias. Isso é relacionado ao diabetes. Quando essa glicose está muito alta e atinge o olho, aí chama retinopatia, ela atinge a retina, a pessoa começa a enxergar mal. Quando esse diabetes está muito alto e atinge o rim, começa a causar doença renal crônica, começa a entupir lá os canalículos, os glomérulos do rim.
começa a aumentar a placa de gordura no coração. Então é uma doença que é multissistêmica, ela comete todos os sistemas do corpo e causa diferentes complicações de acordo com o órgão que ela atinge. Entendi. Se essa glicose ficar constantemente acima de 300, 400, aí ela vai causar isso, ela vai lesar partes específicas do corpo. Sobre a questão também, as pessoas até têm dúvidas, né? Olha, fulano tem diabetes tipo 1, né? Tem diabetes tipo 2. Eu queria que o doutor também pudesse explicar sobre as diferenças, né, dessas duas diabetes. Vamos lá. Diabetes tipo 1 geralmente diagnosticado na infância. Aí o pâncreas não produz nada de insulina. O pâncreas já veio com problema. É genético, é autoimune. O próprio corpo da pessoa que tem vai lá, produz anticorpos, e esses anticorpos atacam o pâncreas e o pâncreas não produz insulina. Aí ele já, no começo, já é o que a gente chama de insulina dependente, precisa tomar insulina. É uma doença que até cerca de 70, 80 anos atrás era mortal, quando não existia insulina. Os pacientes morriam, e depois do advento da insulina é uma doença controlável, e de acordo com o nível de educação e de cuidados que o paciente passa a ter, ele vive normalmente. Tem muitos exemplos de paciente diabético tipo 1 que tem uma vida normal. Já o diabetes tipo 2 é a resistência. O corpo produz, mas a insulina não age da maneira que era para agir. Aí existem vários tipos de medicações. Quando a gente não consegue controlar com remédio, com via oral, com comprimido, aí a gente entra com a insulina. Ou quando já pega em estágio avançado, como a gente mesmo vinha falando. Eu queria também aproveitar, eu sei que muita gente um paciente quando chega no consultório do Dr. Rômulo, aí tem um diagnóstico, infelizmente você tem diabetes, vai ter que dar uma mudada na alimentação, aí você não vai poder comer isso, aquilo, tal. Eu vou comer o quê, doutor? Vai dizer logo, eu vou comer o quê? Eu vou passar fome. E aí eu queria entrar nesse assunto de saber que existem algumas, vamos dizer assim, estratégias de colocar alguns alimentos nas refeições que ajudam, que não tem tanto esse valor calórico, muito carboidrato que acaba virando açúcar no nosso organismo e que você pode estar ingerindo, né? Então, acho que chega muita gente dizendo que o doutor vai matar o povo de fome, né? Vai matar o povo de fome. Só você vai ter que mudar, vai me matar de fome. A dieta baseada só em arroz e feijão, quase que exclusivamente, são 2 carboidratos, então muita gente come, né? No almoço, na janta é o feijão e o popular feijão e arroz. E existem algumas estratégias, né? Os produtos integrais, como eles têm mais fibra, eles retardam a absorção. Então, apesar dele ter carboidrato, a absorção também é mais lenta, então o açúcar sobe mais gradualmente no sangue. Então essa é a função dos alimentos integrais. Teoricamente eles vão ter quase a mesma coisa ali de caloria. Por isso que para fazer dieta não é muito interessante usar alimento integral. Mas para o diabético é interessante. Alimentos que ele pode comer à vontade, por exemplo, proteína, o frango, o ovo, ele pode comer se não tiver nenhum problema renal. O paciente pode comer. Verduras, hortaliças, os carboidratos que a absorção é mais lenta. Esses são os alimentos mais recomendáveis. Gordura na medida certa e evitar o carboidrato de absorção rápida, qualquer coisa que tenha açúcar refinado, né? Rapadura, alfininho, chocolate, esse mais rico, chocolate ao leite. O chocolate amargo nem tanto, ele absorve mais lento. Tem uns chocolates que tem lá 60% de chocolate. De cacau. Então a absorção é mais lenta, ele faz menos picos glicêmicos. Então, os alimentos que eles são absorvidos de maneira mais gradual, eles são mais indicados para os pacientes que têm diabetes. Aproveitando sua vinda aqui, eu queria saber sobre o danado do açúcar demerara. Demerara, né? Exatamente. Que é um açúcar escuro. E aí tem gente que diz que ele tem um, vamos dizer assim, ele adoça menos. Eu fiz um teste, né? Eu peguei a mesma quantidade de uma colherzinha dessas de chá, né? E coloquei no café.
e eu coloquei 3 colherzinhas, né, na mesma quantidade, e você percebe que o doce, né, o sabor não é a mesma coisa. Ele não tem, ele não adoça mais do que o equivalente glicêmico. Isso, o refinado, o branquinho. Existe isso mesmo? É a diferença? Pode utilizar esse açúcar? O paciente diabético não é recomendado. Nem o escurinho. Nem o escurinho, porque ele é menos refinado. Ele ainda possui aquela coloração da cana de açúcar. Ele é menos, ele não fica cristalizado como aquele não passou pelo refinado. Processo. Não passou, refino, né? Mas o açúcar é o mesmo. Ele talvez você precise de mais dele para adoçar do mesmo na mesma quantidade que o açúcar padrão, mas ele no sangue vai fazer o mesmo efeito, vai fazer pico glicêmico do mesmo jeito. Então não é recomendável que pacientes diabéticos usem aquele para dizer, esse aqui é melhor do que o outro. Não é. Ele vai subir também a glicose. E aí outra questão também, doutor, aproveitando, que eu vejo que as pessoas têm dúvidas em relação ao exame. Por exemplo, o doutor falou, é um exame fácil, né, de fazer. Você vai num laboratório, tem um período que você fica em jejum, né? E aí é onde eu também quero entrar nesse debate aqui de quantas horas tem que ser o jejum, mas ainda tem muitas pessoas que acabam não fazendo da maneira correta. Tem a glicose normal, para ser feita uma coleta correta, para ter uma base boa, são quantas horas de jejum? 8 horas. Eu já vi gente dizendo que tem que ser 12. Não, 8 horas já é o suficiente já. 12 horas. E tem um outro exame que chama hemoglobina glicada. Isso, tem que tomar um negócio lá que é meio amargo, né? Esse já é outro. Esse aí que é o teste da garapa, que é o TOTG. Você toma 75 gramas de glicose anidra ou de dextrose, dependendo do laboratório, espera 2 horas, aí colhe o sangue de novo. Se der acima de 200 é porque você tá diabético. Esse é o da garapa. O famoso teste da garapa. A hemoglobina glicada é como se fosse a média da glicose em 90 dias. Entendeu? Por isso que é o melhor exame para avaliar quem já é diabético, quem tá tomando medicação, pra gente fazer ajuste. É onde o doutor pega o camarada na mentira, né? Não, doutor, aqui a de jejum tá 85, mas a glicada tá 10, aí tá muito acima da meta, a gente vê que realmente esse não andou extrapolando por aí, não foi? Talvez ele fez a dieta, mas pensando na consulta ali em cima. Olha, boa tarde, Tony, por favor, pergunta pro doutor sobre frutas, né, para o pré-diabético, né? O meu exame deu 115. Existe mesmo essa questão de pré? Eu já vi uma discussão sobre isso. Ou é diabético ou não é. Não existe pré, mas o doutor... Tem o pré, tem o pré. Esse aí tá na faixa de pré, né? De 100 até 125 é pré. Aí ele tá com 115, tá com um pezinho, tá perto do diabetes, mas ainda é considerado pré-diabético. Aqui com o regime, mudando... Perfeitamente voltar a faixa da normalidade, né? Tá 115, tá perguntando de frutas, Exatamente, sobre frutas para pré... É aquela questão, porque tem algumas frutas que são mais... índice glicêmico mais alto, né? Relacionada a manga, banana, são frutas que têm o índice glicêmico mais alto. Melancia, dependendo da quantidade. Então são frutas, pinha, muito açucarado. A pinha é muito açucarada. Então são frutas que assim em excesso elas vão subir. Igual você comer um chocolate. Na verdade é aquela história que o doutor estava falando. Quando você faz, uma ingestão de um alimento agora, é normal que a glicose ela vai, sobe, mas depois o corpo ela vai quebrando as partículas e vai absorvendo, né? E aquilo vira energia, né? O combustível do corpo. Exatamente. Então, tem outro ouvinte dizendo o seguinte: boa tarde, aqui é a Margarida, gostaria de saber do doutor Rômulo. Eu não tenho diabetes, mas a minha família, a família da minha mãe, né? São todos diabéticos, né? E alguns dos meus irmãos, eu não tenho, mas tem noite que chego aí no banheiro 8 vezes, né? Por quê? Aí já tem algum problema. É mulher? É uma mulher. Não sei a idade, mas essa daí merece fazer pelo menos uma glicose de jejum e uma hemoglobina glicada. Existem outros fatores na mulher também que pode causar isso. Bexiga baixa pode causar infecção urinária da paciente ficar. Então
é recomendável que ela faça um exame de urina e uma glicose, pelo menos, para ver essa parte. Outro ouvinte aqui, eu sabia que muita gente ia questionar, perguntar sobre isso, sobre as melhores frutas para diabéticos, né? O doutor já falou do que não pode, né? Pinha, manga, banana tem índices glicêmicos mais elevados. Quais são as que tem assim que, olha, você pode à vontade? Laranja, pode? Laranja pode. A laranja, existe alguns subtipos de laranja que são mais adocicadas, né? Aquela mimo do céu é mais azedinha, então pode, laranja pode comer à vontade. Goiaba, não sendo, são alimentos palatáveis, né? Dependendo do nível de quanto mais ela esteja madura, mais doce ela vai estar. Então, assim, não existe isso de essa fruta aqui é proibidíssima, mas sei que você respeita uma quantidade, né? Você é diabético, quer comer uma manga um dia, coma uma. Não coma 3, não coma 4, não. Quer comer uma banana, coma uma à noite. Coma tudo como se fosse um lanche. Tudo é um equilíbrio. Você não tá proibidíssimo de comer assim uma coisa. Isso aqui vai ser um veneno. Uma rapadura, eu digo, não coma. É diabetes, não coma rapadura. Agora, fruta você pode. Porque tem muitos casos de gente, olha, o doutor disse que é para comer, pode comer um chocolatezinho uma vez por mês lá, você pode comprar, comer um chocolate não vai fazer esse mal todo não, mas não vai esconder uma caixa de chocolate debaixo da cama para comer depois, eu posso comer um por dia, aí passa 10 dias, junta os 10 e quer comer de uma vez, não pode, aí não pode. Estão perguntando sobre uva. Uva tem algum problema para diabético? Não, né? Não, quantidade normal, como as 10, 12 uvas. Muito bem. E o mel pode ser usado pelo diabético? O mel de abelha, o mel autêntico. O mel para adoçar, ele também não é recomendável, sobe muito rápido então aquela história de gente que adoça café com mel, suco. Não é o indicado, não. Pronto, então, tá vendo aí? E tinha me dito, olha, Tony, é bom demais. Eu digo, não acredito. Mas tem que ouvir o profissional, gente. Tem que ouvir um profissional. Deixa eu ver aqui se tem mais outra pergunta, né? Essa aqui já foi pra gente aqui. Olha, aveia em flocos é bom para quem é diabético? Sabia que muita gente ia falar desse tema de comida. A aveia, tem muita gente até que coloca também, quando tá fazendo algum tipo de dieta, a aveia, ela é misturada com frutas, né? Ela tem alguma ação benéfica? A aveia tem esse efeito dos integrais que eu falei. Ele retarda a absorção. É uma mistura muito boa com qualquer alimento que o diabético possa usar. É aquela história, né? Ele vai causar uma saciedade, vamos dizer assim, no estômago. E é sacietogênico. Isso, vai passar ali mais tempo o alimento no estômago, você vai sentir menos fome, né? Isso. Essa é a função da aveia, enfim, da granola e de outros. Agora não é muito bom de comer não, né? Tem que ser franco. O sabor não é legal não, tem que misturar mesmo com alguma fruta, né? E aí existe uma história, diz, não, eu tomo café só com adoçante, o suco só com adoçante. Me diga uma coisa, é recomendado adoçante? Adoçante é realmente um perigo, é um veneno, a sacarose? Começo desse ano, foi no final do ano passado, passou em vários programas que tinham pesquisas que associavam adoçantes ao aumento do risco de câncer, né? Só que se você pegar para estudar, para ver esses artigos, Tony, essa quantidade que é cancerígena é extremamente alta. Então você pega o que você usa, por exemplo, é como se você fosse consumir o que você consome num ano e um dia, aí realmente faria mal, mas na quantidade, por exemplo, você vai tomar uma xícara de café, coloca 3 gotas de adoçante, não faz mal, não tem risco, pode usar a vida inteira adoçante. Não tem esse risco, não aumenta risco de câncer e é muito melhor do que você usar o açúcar. Então, muitas pessoas ficaram nessa. Doutor, eu não posso usar açúcar, não posso usar adoçante que dá. Eu vou voltar pro açúcar, porque eu sei que não é cancerígeno. Mas não é bem assim. A chance de você ter câncer usando açúcar refinado é muito maior do que a chance de você ter usando adoçante. É porque tem aquela história, eu já ouvi alguns especialistas falarem de que um dos alimentos prediletos
do câncer é o próprio açúcar. O açúcar, né? O açúcar ajuda. Ele alimenta rápido tanto a célula sadia quanto a célula cancerígena. Uma célula cancerígena é uma célula que perdeu a capacidade de morrer, de reconhecer que ficou velha e de morrer, de apoptose, que a gente chama. Então a célula cancerígena, ela começa a se multiplicar, vários. Aí você dá açúcar a ela, dá energia na forma mais pura que tem, que é o açúcar puro, ela vai e cresce mais rápido do que qualquer outra célula. Então é isso. Por isso que se explica que é pior você usar uma dieta rica em açúcar do que usar adoçante. Muito bem. Doutor, foi muito bom. Passamos aqui 30 minutos já aqui conversando. Queria lhe agradecer por você ter vindo hoje, né? E lhe agradecer pela parceria também. E quem quiser, então, conversar mais um pouco, bater um papo, parabéns pela sua rede social, viu? Muito instrutiva, né, gente? Pode entrar aí, olha, @dr.Rômulo Tavares. Tem um underlinezinho lá no finalzinho, né? Tem, mas pronto, colocando o Rômulo Tavares já encontra, viu, gente? Então, é um grande profissional que está aqui na nossa cidade e que está para ajudar, né? Passa muitas dicas. Eu gostei lá, teve um vídeo lá que você estava saindo debaixo de um balcão, foi? Foi ideia do rapaz que filma, mas eu gostei. Ficou legal o vídeo. E aí, como é que faz então, doutor, para as pessoas lhe encontrarem, tirar mais dúvidas, além das redes sociais, onde é que o doutor atende aqui em Serra Talhada? Eu atendo no Espaço Saúde, a clínica de Dr. Jared, famosa clínica do Dr. Jared. É só me procurar no Instagram, tem o link lá para marcar a consulta, ou diretamente procurar minha secretária lá, é Laiane, aqui em Serra Talhada, eu tô atendendo lá. Muito bem. Os atendimentos lá, quais são os dias? Hoje eu tô lá, já atendi agora, vou terminar, almoçar e já volto às segundas-feiras. Muito bem, então quem quiser tirar mais dúvidas, falar, não é só diabetes, mas o médico endocrinologista está ligado diretamente com a disfunção da tireoide, né? Com essa questão de puberdade precoce, né? Tudo que envolve essa parte hormonal, né? O endocrinologista também está capacitado, né, para isso, é a especialidade dele. Então se você tem algum problema disso, né, nódulos de tireoide, disfunção, diabetes, obesidade, né, que é um grande mal hoje do século, a obesidade, e que é muito importante que a gente busque ajuda. E a ajuda tem que ser uma ajuda profissional para quem se especializou para justamente cuidar disso. Doutor, um abraço, muito obrigado. E tem uma próxima oportunidade, viu? Que bom. Passar aí um pouco de informação à população que precisa saber reconhecer os sinais do diabetes, saber que é uma doença que mata muito, que é silenciosa, mas que causa um estrago muito grande aqui na nossa população. Muito bem. Obrigado, aqui é o Dr. Rômulo Tavares, médico endocrinologista, conversando conosco.